Fala galera! Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vlog de atendimento. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade, vocês me pediram bastante. Eu dei uma sumidinha aqui no canal, mas em breve eu venho fazer outro vídeo explicando melhor. Já tô gravando conteúdo pra isso, mas enfim. Então eu estou aqui me arrumando. Hoje o atendimento começa às 10 horas, agora deve ser umas 8 e pouquinho. Fiz uns cachos, né? Vou trocar de roupa. E aí vou lá pro estúdio pra dar um jeitinho lá. Ontem eu lavei todos os pincéis. E aí vou gravando conforme for dando, do jeito que vocês estão acostumados. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like, se inscreva aqui no canal pra gente bater 25k antes do ano acabar. Me siga nas minhas redes sociais também, que eu vou deixar aqui pra vocês, tanto no meu Insta pessoal, quanto no meu Instagram de maquiagem. E compartilhem o vídeo com alguma maquiadora ou alguma amiga que gosta de maquiagem. Então bora! Essa cena. Olha que eu comprei, gente. R$7.000, tá? Acertei. Cada corrente dessa aqui, ó, 3.000. E essa aqui, que é a mais cara, Foi R$7,90. de ouro, 10.200. Aí também comprei esse outro relógio aqui, esse aqui. É mais antigo, eu nem uso muito. Isso não me tira. 2.800. Quanto que é o valor do outfit? Camisa Brasil 890. Shortão black jeans da Chanel Ai, meu Deus. 1.200. Chinelão da Nike. Da Nike 7.800. Correntona diamante bruto com relógio Rolex Presidente 20k. Ao total aí deve dar uns 50 mil aí de roupa, né? R$50 no máximo. Meu cafezinho da manhã, né? Bisnaguinha com um creme de queijo Minas que eu amo. E um leitinho, que hoje o dia vai ser intenso. E provavelmente eu não vou conseguir almoçar. Gente, saí correndo, nem deu tempo de mostrar o look. Mas eu coloquei essa calça, essa blusinha e sapatilha rosa. E agora eu vou dar um jeitinho aqui no estúdio, que já já começam os atendimentos. E eu lavei os pincéis ontem, né? Então eu vou colocar aqui, esses aqui estão limpos. Os que eu levei pra lavar, eu vou colocar aqui agora. Bom, já está tudo ajeitadinho. Tô esperando a minha primeira cliente agora, já já ela chega. E vou gravando conforme der, tá? E também vou passando os takezinhos das maquiagens finalizadas pra vocês. E a bancada toda organizadinha. Eu acho que eu não cheguei a mostrar aqui no YouTube pra vocês, né? Não lembro. Mas eu troquei o vidro daqui de cima da penteadeira. Era aqueles vidros separados, né? A penteadeira ficava toda manchada. E aí eu coloquei um vidro só e pedi pra moça colocar essa película por baixo. Fica muito mais clean, não suja tanto, né? Mais fácil de limpar. E olha que lindo que fica. E também troquei os puxadores da penteadeira. Eu acho que eu já mostrei isso em algum vlog, mas enfim, tô mostrando de novo. E a penteadeira também já sujou toda. Enfim, vou ter que lixar e mandar pintar tudo de novo. Gente, não consegui gravar a primeira make pra vocês, que a minha cliente estava um pouquinho corrida. Agora eu tive um tempinho, vou comer alguma coisa bem rapidinho,
que já já a gente retorna pros atendimentos e aí eu vejo o que mais que eu consigo gravar. Bom, gente, vamos iniciar então com a primeira cliente que eu consegui gravar pra vocês. Essas minhas clientes desse dia foram pra Federal Fantasy, uma festa bem famosa fantasia. Inclusive, se uma de vocês conhecer, deixa aí nos comentários pra eu saber. Então, comecei a preparação da pele dela com uma aguinha micelar, fui limpando todo o rosto, na pálpebra. Esse passo é muito importante pra tirar qualquer resíduo de sujeirinha, oleosidade, então eu passo na pálpebra, abaixo dos olhos. Em seguida, eu venho com o Fix Beauty da Ana Paula Marçal pra ajudar na hidratação, dar uma acalmada na pele e também ajudar na fixação. E agora, pro hidratante, eu usei o creme nutritivo da Nivea. Com o pincel do Faber, eu vou espalhando em todo o rostinho dela. Essa parte da hidratação, eu sempre falo, é muito importante pra pele ficar viçosa, ficar natural, bonita, com aspecto bonito, a base não craquelar. Também hidrato a região abaixo dos olhos, aí eu venho com o dedo mesmo massageando bem, que é uma região de linhas finas, então tende a craquelar e marcar mais. Depois eu venho com a blindagem da Catherine Hill pra Prilessa. Eu amo esse produto, pra mim ele é indispensável, porque além dele aumentar a fixação da maquiagem, eu sempre falo pra vocês, mas ele tem um alto poder hidratante. Eu acho que a pele fica lindíssima e bem preparada. Então eu vou aplicando ele no rosto todo da minha cliente com o pincel língua de gato, aplico abaixo dos olhos, na pálpebra, até na boca eu aplico, que eu acho que ele aumenta a resistência do batom também. Em seguida, eu venho com o BT Glotion da Bruna Tavares, que ele é um hidratante mais glow, com cintilância. E tudo que tem cintilância abaixo da base, ele aumenta também a resistência. Então, como essa cliente ia ficar muitas horas maquiada, eu resolvi fazer esse passo. Em seguida, eu venho com o primer da Too Faced, só pra dar uma nivelada ali nos poros dela. Então, ali na bochecha, no nariz, pra deixar a pele mais lisinha pra receber a base. Depois, eu venho com a aplicação da base. Eu usei a base da Too Faced com a esponjinha. Eu vou dando acabamento, dando batidinhas. E eu sei que nesse momento vocês devem estar surtando, achando que eu errei o tom da pele da minha cliente. Mas não, fica aí que vai dar certo, eu prometo. Eu segui o tom do colo dela, porque ela ia com uma roupa mais aberta, então a gente sempre tem que se atentar a isso. E vocês podem ver que o rostinho dela tava bem vermelho também. Então, eu vou fazendo a aplicação dessa base, pego todos os cantinhos do rosto. Essa é a parte que eu mais demoro em toda a maquiagem, porque eu dou muito acabamento. Porque se não tiver com acabamento, alguma coisa ficar manchada, ficar mal esfumada, depois com o pó vai aparecer. Então, eu pego todos os cantinhos mesmo, do nariz, eu vou dando batidinhas, vou rodando a esponjinha, desço pro pescoço e olha como o tom já igualou mais. Passo ali na voltinha da orelha também. E aí venho pra correção das olheiras. Eu usei o corretivo da Too Faced também. Eu amo a resistência dele. O acabamento também é perfeito. Ele não é muito seco. Passo abaixo dos olhos dela e também no centro do rosto. Pra além de fazer a camuflagem, também aumentar um pouquinho a resistência dessa make. Nesses pontos centrais que geralmente a gente tá passando muito a mão. E são os primeiros pontos que a maquiagem sai. Aí com uma esponjinha pequenininha eu vou dando batidinhas, acabamento. Vou tirando as marcações. E também vocês podem ver que eu vou girando a esponjinha ali no nariz dela, que é realmente para pegar em todos os cantinhos do rosto e não ter perigo depois de ficar marcado. Depois que eu venho fazendo esse esfumado, né, terminar de aplicar esse corretivo, eu volto com a esponjinha maior para dar os acabamentos. Então, eu termino de espalhar esse corretivo e vou mesclando ele com a base para não ficar uma divisão e ficar tudo bem certinho, porque senão aparece, gente. O acabamento da pele é tudo. Em seguida, a gente veio com o contorno. Eu usei o contorno em bastão da Tracta, na cor escuro, com um pincelzinho chanfrado. A minha cliente iria de Malévola, então ela me pediu uma maquiagem bem caracterizada, mas a gente escolheu não fazer o contorno tão característico assim, então a gente fez mais um rebocão. Sabe aquele reboco de respeito? Foi o que a gente fez. Então eu caprichei no contorno, mas sempre bem esfumadinho, né? Então depois eu venho com a esponjinha pra dar os acabamentos. Apesar dele estar mais forte, não pode estar marcado. Então vou dando ali as batidinhas e em seguida eu venho fazendo a iluminação pra também, vocês podem ver que essa pele tá bem carregada, até por isso que eu aumentei também um pouquinho o tom da base dela, porque depois com o contorno e a iluminação ia dar certinho. Então apliquei ali naqueles pontos abaixo dos olhos, no centro do rosto e abaixo do contorno e vim esfumando depois novamente com a esponja, sempre com muito cuidado pra não ter perigo também desse contorno, dessa iluminação mais clara se misturar também com o restante do rosto, acabar ficando cinza, não fica legal. Então sempre vai com calma, vai tirando o excesso de produto da esponjinha, e depois também eu volto com a esponja maior para também ir dando os acabamentos e girando a esponjinha para não pegar tanto produto. Ali abaixo do contorno eu acabei passando um pouquinho acima do contorno, então depois eu voltei com o pincel do contorno para dar um acabamento porque ficou muito para cima.
Bom, agora o blush, eu usei um blushzinho pêssego dessa paleta da Tarte, mais ali na maçãzinha, não caprichei muito no blush, o foco era o contorno mesmo. Iluminador Soft and Gentle da MAC, apliquei nas têmporas, apliquei no centrinho do rosto dela, arco do cupido, nariz, entre as sobrancelhas e no queixo, que não é uma coisa que normalmente eu faço, mas essa era a proposta da maquiagem, uma pele maravilhosa, bem trabalhada mesmo. E aí vim tirando todo o excessinho abaixo dos olhos pra fazer a selagem com o pó. Eu usei o pó BT Skin Powder da Bruna Tavares na cor Fair. Ele é um pó ultra resistente, então era isso que a gente precisava para essa make. Essa cor se adapta muito bem a todos os tons de pele. Vocês podem ver que ele não fica muito claro. Então com a esponjinha Sister da Mariana Saad, eu vou selando abaixo dos olhos com batidinha, carimbo bem essa esponjinha com o pó no rosto da minha cliente para ter certeza que tá selando tudo. O pó que vai segurar essa make, tá? Então vou aplicando abaixo dos olhos, no centro da testa, no narizinho eu também vou pegando todos os cantinhos, ali no bigodinho, passo no queixo também, na linha abaixo do contorno eu também passo. Eu selo basicamente o rosto todo, eu deixo realmente só a parte do contorno pra selar depois com o contorno em pó. E agora, com um pincel bem fofinho e o pó compacto da Bruna Tavares na cor BT40, eu vou tirando todo esse excesso de pó solto e também aproveito pra dar uma selada no restante do rosto, no pescoço. E olha essa pele, gente. Eu sei que vocês ficaram desesperadas no começo, mas agora tá aprovada? Gente, tudo isso é olhar clínico, tá? Vocês precisam ver certinho como vai trabalhar essa make pra ela ficar bonita no final. E nem sempre a construção da maquiagem é bonita, né? Depois eu venho com o meu bronzer da Estée Lauder, que eu amo, uso em todo mundo, só pra selar um pouquinho ali o contorno. Eu aplico só realmente ali na lateral do rosto, não aplico na testa e faço um leve contorninho no nariz. Finalizo de novo essa pele com a bruma pra tirar o aspecto de pó, deixar essa pele mais viçosa, voltar com o viço natural da pele, né? E aí venho tirando o excesso de corretivo da pálpebra pra gente iniciar o olho. O meu celular acabou a bateria no meio do caminho, então eu não consegui filmar a make toda pra vocês, mas vocês vão ver o resultado final já já. Bom, a referência da make era da Malévola, então eu pesquisei algumas inspirações e eu vi a maioria esfumado, sem marcação, bem opaco, então aquela transição de marrom lindíssima e foi o que a gente fez. Então eu trabalhei bem esse marrom ali no côncavo dela, acima ali mais próximo da sobrancelha, porque a minha cliente tem a pálpebra mais gordinha, então para valorizar mais o olhar dela, a gente sobe bem essa sombra, porque o marrom ele vai trazer contorno, então ele vai dar profundidade e vai embelezar mais o olho dela, né? Vamos dizer assim, vai realçar o olho dela. Então, comecei fazendo essa transição e depois fiz a transição dos outros marrons e infelizmente não deu pra ver, mas fiquem com o resultado que ficou lindíssimo. Caprichamos no batom vermelho também e a pele vocês podem ver que deu certo. Essa foi a minha outra cliente que eu não consegui gravar a make, mas consegui gravar um takezinho da maquiagem dela e olha que lindíssima esse Smoky Glow preto. Então bora pra segunda make que eu consegui gravar pra vocês e como de costume, fazendo a limpeza da pele da minha cliente. Ela também ia pra essa festa, ela ia fantasiada de mulher gato, então a gente fez uma maquiagem um folksy eye mais puxado. Na verdade ela não me trouxe uma referência específica, né? Ela só me falou mais ou menos o estilo de maquiagem que ela gostava e aí eu fui dando as opções pra ela, né? Fui explicando e ela super gostou e o resultado final também ficou maravilhoso, então fiquem aí pra vocês verem. Então já estamos na parte da hidratação da pele, como de costume, eu já falei isso pra vocês em outros vídeos, mas a parte da preparação da pele eu sempre tento manter a mesma coisa, o mesmo passo a passo pra todo mundo, porque é o que realmente funciona. Às vezes uma coisa ou outra muda, dependendo do tipo de pele, né? E também a quantidade, às vezes, se for uma pele mais seca. Essa minha cliente, inclusive, ela tinha a pele bem oleosa, porém era uma pele que estava ressecada, e isso pode acontecer sim. Se a pele for oleosa e tiver com falta de hidratação, ela vai estar ressecada. Então eu trabalhei bem essa parte da hidratação, principalmente com o hidratante, com a bruma, com a blindagem também. E também passei esse creminho aí, o BT Glotion da Bruna Tavares, para aumentar a resistência. Eu passo bem pouquinho, porque eu acho ele um pouquinho seco, então eu não gosto de usar ele assim em todo o rosto, sabe? Apesar dele ser um creme hidratante. Também apliquei o primer para poros ali, apesar dela não ter muito poros dilatados, por a pele dela ser um pouquinho oleosa, esse primer ele dá uma matificada e segura um pouquinho mais a make. Aí vocês podem ver que eu vou fazendo um testezinho de base para ver se bate com o tomzinho do pescoço dela e vocês podem ver que deu certo. Novamente, a cor do rosto dela é mais avermelhada, então na hora que começa a aplicação parece que vai dar ruim, mas conforme a gente vai esfumando e vai dando o acabamento nessa pele, a gente vai vendo ali que o pescoço dela, o tom da base ficou certinho,
que é a base Snow também da Too Faced. Gente, os produtos da Too Faced eu amo usar nos meus atendimentos. As bases agora são as que eu tô usando, o corretivo, porque são produtos de excelente qualidade, eles têm uma durabilidade incrível, um acabamento impecável também. Nunca tive problema com eles, pelo contrário, depois que eu comecei a trabalhar com essas marcas, eu vi que a minha maquiagem mudou muito o acabamento, eu nunca mais tive problema com base abrir, com ficar craquelando, sabe? Apesar dessa base da Too Faced ser uma base mate, eu não sinto que ela fique aquele mate esturricado, sabe? Ressecado. O corretivo é a mesma coisa, eu sinto que ele é mais hidratante, apesar de dizer que é mate, entendeu? Então, tô aí dando acabamento com a esponjinha na testa, passo ali nos olhos. Na hora que a gente passa no olho, dá pra ver que o rostinho dela tava bem avermelhado. Então, vou aplicando, dando acabamento. Gente, a parte da base trabalhe bem, tá? Pra não ficar marcado. Depois eu venho com o corretivo Snow, que ele tava um pouquinho amarelado pra pele dela, mas foi bom, porque a olheira dela tava mais avermelhada, então esse amarelo cancela o vermelho. E aí vocês vão ver que ficou perfeito, deu certinho. Vou esfumando com a esponjinha, dando os acabamentos. Essa parte abaixo dos olhos, às vezes eu vejo que muita gente não dá muito acabamento e fica faltando alguns cantinhos. Então peguem todos os cantinhos na hora de esfumar, tá bom? Às vezes o cantinho da boca, cantinho do nariz, sempre fica faltando alguma coisinha. Então se atentem bem nessa preparação da pele antes de selar com o pó, que aí eu tenho certeza que a pele de vocês vai ficar maravilhosa. A preparação da pele fica linda. Agora, pro contorno, eu também usei o contorno em bastão da Tracta na cor claro, porque a pele dela é mais clarinha. E aí, essa pele não foi muito rebocão, então não fiz iluminação, o contorno não foi super marcado. Foi uma pele de atendimento social mesmo que eu tô acostumada a fazer. Então, fui aplicando ali na lateral do rosto. Eu aplico com batidinhas e depois vou dando umas varridinhas ali pra ir esfumando. Mas não esfumo de uma vez, tá? Eu faço primeiro o contorno, depois eu venho fazendo a aplicação do blush cremoso. E aí sim, depois eu esfumo tudo de uma vez só. Então eu esfumo o contorno e o blush. Isso agiliza demais o atendimento. Ao invés de eu aplicar o contorno e esfumar, depois aplicar o blush e esfumar de novo. Porque eu gosto de fazer preparação de pele molhada. Dura muito mais. A maquiagem eu acho que fica mais natural, sabe? Esses contornos, porque ela acho que funde mais. Não sei, gente, com a pele. Eu me apaixonei pelo esse tipo de preparação de pele. Então, agora sim, vou dando o acabamento, esfumando tudo e olha que linda que já tá essa pele. A gente vê o contorno, a gente vê um coradinho do blush, mas não é uma chinelada, não é nada marcado. Eu sou apaixonada por pele assim. Agora, com o Soft and Gentle da MAC também, eu vou fazendo iluminação ali nas têmporas, mas não ilumino muito o centro do rosto dela. A pelezinha dela é oleosa. Então, eu passo só ali no arquinho do cupido pra realçar o contorno da boca e no nariz. Não passo na testa, não passo no queixo. Vou tirando o excesso de corretivo abaixo dos olhos para vir selando. Dessa vez eu usei o pó Marmorium da Boca Rosa. Ele é um pó bem resistente também e ele dá um blur lindíssimo na pele, por isso que eu usei ele. Então vou aplicando também com batidinhas, sempre vou empurrando bem as linhazinhas, pegando todos os cantinhos, porque se não selar direito, depois conforme a cliente vai piscando, vai tendo acúmulo de base, porque não selou direito com o pó. E como a pele dela é oleosa também, a gente dá uma caprichada, porque essa make tinha que durar o dia inteiro e a noite inteira, né? Porque eram 12 horas de festa. Então, aplico basicamente o pó no rosto todo, no centro, vou com batidinhas, sempre com bastante calma, não arrasta esse produto porque a pele embaixo tá molhada. Então, pra não ter perigo de abrir, da base sair, passo no nariz também, que é uma região bem chatinha, que tá o tempo todo saindo, a gente fica passando a mão, né? Então, selando a gente já garante ali. E depois, com um pincel bem fofinho, eu vou tirando esse excesso de pó e já aproveito também pra selar o restante do rosto dela. Depois eu venho fazendo a selagem do contorno em creme, também com o bronzer da Estée Lauder. Eu amo esse produto, se eu não me engano é o 03 Medium Deep, alguma coisa assim. E venho com o blush, eu não lembro a cor dele, mas é da Mariana Saad. E finalizo com a bruma. Agora para os olhos, eu venho fazendo a aplicação do corretivo clarinho para servir como fixador de sombras. E como eu falei para vocês, a proposta que a gente escolheu foi uma Make Foxy Eye, porque ia combinar super com a proposta da fantasia dela, né, que era Mulher Gato. Então eu vou trabalhando a transição desse marrom mais clarinho ali, mais na diagonal e sempre puxando pro finalzinho do olho. Não trabalhei em muitos tons de marrom, vocês vão ver que foram, acho que
2 ou 3, não trabalhei muito, trabalhei vários, mas eu digo assim, não foi muitos tons de marrons escuros, sabe? Então aí eu já vim com o segundo, pincelzinho menor e trabalho esse esfumado, ó, bem na diagonal, bem alongado. Eu sou apaixonada por esse olho, gente, eu acho que fica muito lindo, levanta muito o olhar e a minha cliente amou também. Depois eu venho com a esponjinha sujinha de corretivo, passo ali no início da pálpebra dela e vou fazendo iluminação. No início eu fiz uma iluminação mate, né, opaca, e aí no centrinho eu apliquei uma sombra cintilante e depois eu vim com a sombra branca da Naty Capello ali no cantinho interno do olho. Para a parte inferior eu fiz um esfumadinho ali bem basiquinho com a sombra marrom e apliquei lápis preto dentro da linha d'água e também fiz um esfumadinho um pouquinho mais escuro ali rente à raiz dos cílios. Agora é o tchan dessa make, né, o que vai transformar ela, que é o delineado. O delineador que eu gosto de usar é o da Bruna Tavares, ele é bem resistente, bem pretinho. E eu gosto de usar um pincelzinho de precisão. Eu acho que ele funciona melhor, pelo menos pra mim, do que aqueles pincéis convencionais de delinear. Então, vou aplicando esse delineador, eu faço ele mais na diagonal e venho só até o meio do olho. E deixo ele também bem alongado. Então, com calma, respira, segura na mão de Deus e vai. E tento deixar essa ponta também bem fininha. Eu achei que o resultado ficou maravilhoso. Depois eu peço pra minha cliente olhar pra cima, pra eu dar os acabamentos ali na parte de baixo. E aí faço aquela pontinha maravilhosa. Pra fazer essa pontinha, gente, não pode ter excesso de corretivo. O pincel influencia muito, eu amo esse daí que é de precisão, bem fininho. E eu também dou uma puxadinha ali no nariz dela, né, pra dar uma esticada na pele, e aí eu consigo traçar bem. Antes eu não conseguia fazer esse puxadinho de jeito nenhum, mas com essas diquinhas de excesso de produto, pincel, puxar essa lateral, eu consegui fazer com muito mais facilidade. Como o lápis preto dentro do olho eu achei que não pigmentou muito, depois eu vim também com um pouquinho do delineador e apliquei ali pra ficar mais evidente, essa parte ficar mais marcadinha. Aí apliquei um pigmento ali no centro do rosto dela pra dar um toquezinho de brilho. E pra a sobrancelha dela já era maravilhosa, então a gente só deu uma penteadinha. E eu corrijo também de uma forma bem leve, então eu vou fazendo ali mais na parte de baixo, em algumas falhinhas. E depois venho esfumando. Quando é assim eu não gosto muito de mexer na sobrancelha, sabe? Mas... E agora para os cílios postiços, a minha cliente não queria aplicar cílios, eu tava quase chorando porque essa maquiagem pedia uns cílios, mas ela tinha me falado porque incomodava ela. Então eu dei a sugestão da gente colocar só no finalzinho do olho, porque não iria incomodar ela e super iria combinar com essa maquiagem, né, com essa proposta de Folksy Eye. E ela realmente, na hora que ela abriu o olho, ela ficou surpresa, porque ela falou, meu Deus, nem parece que tem cílios. E super combinou com a make também, porque era uma maquiagem mais alongada, né. Inclusive agora eu tô viciada em colocar cílios só no finalzinho do olho. Aí pro rosto ela me levou esses strass pra gente colocar como se fosse o bigodinho do gato, né? Ficou também muito lindo, eu colei com colinha de cílios, a cola de cílios da Atelier Paris que é bem resistente. E pro batom a gente optou por uma boca nude, então eu fiz o contorninho da boca dela com o lápis Baby Lips da Mariana Saad. Eu gosto muito de fazer esse contorno labial, eu acho que a aplicação do batom depois fica mais fácil e também aumenta a resistência do batom. Aí eu usei esse nudezinho aí da Mari Maria, fui aplicando em toda a boca dela. Esse batom da Mari Maria é super resistente também. E depois do batom, ela queria um glossinho, então eu passei o gloss da Francine Elk e deu um charme. A maquiagem ficou maravilhosa. Deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acharam das makes de hoje. Infelizmente eu não consegui gravar muita maquiagem, esse dia foi muito corrido, mas pelo menos 2 inteirinhas aí eu consegui gravar pra vocês e ficou alguns videozinhos. Finalizei com o Makeup Sealer pra fixar tudo e esse foi o resultado final. Me conta aí o que vocês acharam. Ah, e agora também eu consegui gravar mais um takezinho da minha última cliente do dia, que era a Rainha de Copas. Ela me pediu um olho bem marcado, preto e dourado. Gente, finalizei... Ai, a luz aqui tá péssima. Aí, finalizei o dia já de hoje. Eu acabei as maquiagens, eram umas 7 horas mais ou menos. Já estou aqui em casa, vou tomar um banho, que a gente vai sair pra comer lanche. Tô arrumando a comidinha dos nenéns. O vlog de hoje vai ser bem rapidinho. Eu não consegui gravar muita coisa, o dia foi muito corrido. Não consegui filmar todas as maquiagens. Uma eu tava gravando, mas aí meu celular acabou a bateria no meio do caminho. Uma outra eu consegui gravar inteiro, mas eu vou colocando aí pra vocês os takezinhos das makes, algumas fotos. Mesmo que foi curtinho dessa vez, bem corrido, eu sei que vocês gostam, então eu vou postar mesmo assim. E teremos mais vídeos também, lógico. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe bastante like. Se inscreva no canal também.
Me siga nas minhas redes sociais, comenta aí o que você achou. Mão de maquiadora. E agora que a casinha é nova, a gente também vai ter muitos vlogs por aqui. Eu vou gravar um vídeo ainda explicando melhor, contando melhor pra vocês. E me digam se vocês gostam também desses vlogs de rotina, de dona de casa, essas coisas que eu vou gravar bastante, tá bom? Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!